Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. E aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à segunda sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2024. Em cumprimento à resolução número 115, convido a vereadora Regina para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Salmos 34. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e seguro-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos a seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra, da memória deles. O justo clama ao Senhor, e eles o ouve, e o livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de coração. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Tonzani. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Renata Brigatti Alavars. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2024. Na verdade, é a primeira sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2024. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura da ata, por já estar há mais de 7 dias na casa. Coloque em votação o pedido de dispensa da ata. Leitura dispensada. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Ata aprovada. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 04/2024, autoria da vereadora Regina. Requerimento número 04/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, com assento nesta Casa de Lei, amparada nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo a realização de uma lombada na rua Honorata Ferrari, na altura do número 454, Jardim Priscila, próxima à Chácara Santa Alice, Mirassolândia, de acordo com as normas de trânsito. Justificativa. Esta edil está sendo procurada pela população daquela redondeza, que muitos veículos estão trafegando com velocidade excessiva, resultando em acidentes e colocando em risco nossas crianças e idosos que por transitam. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelo atendimento do pedido em forma de requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 9 de fevereiro de 2024. Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 05/2024, autoria do vereador José Aparecido. Requerimento número 5/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve, com assento nesta Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem perante a excelentíssima do chefe de Poder Executivo reiterar o requerimento para que sejam executadas obras de recapeamento e operação tapa-buracos em todo o bairro Nova Macaúbas. Justificativa. É drástica a atual situação em que se encontra Nova Macaúbas, pois parte da via está com a camada asfáltica toda solta,
e buracos se esfarelando em consequência das chuvas, bem como por ação e resultados de reparos que resultaram ineficazes. A única solução viável será o recapeamento de todas as vias do mencionado bairro. Assim, diante da ausência da realização do serviço público, que deve ser primordial para uma população, e na tentativa de evitar acidentes com vítimas e danificações de veículos que passam reverter os prejuízos ao poder público. Este edil vem reiterar o pedido com aprovação do requerimento que seja atendido com excepcionalidade. Plenário, Prefeito Walter Lima, 26 de fevereiro de 2024. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu fiz esse requerimento, já pedimos várias vezes para tampar buraco na Macaúba, já foram tapados várias vezes também, a realidade é essa. Só que tapar buraco não está sendo mais, não está dando mais resultado, né? Porque está muito deteriorado o asfalto. E foi mencionado aqui todas, né, todas as ruas, né? As ruas que são necessárias, está fazendo o recap. E como a prefeita fez um recap aqui na cidade e não levou nenhuma rua para o bairro, aí o pessoal lá, o preto vereador, ele sabe como é que funciona. Então o pessoal cobrou, né? Cobra, e a gente está cobrando sempre para tapar os buracos. E que ela olhe para o bairro também, né? Porque tem umas 2, 3 ruas lá que estão bem precárias. Então daria para até dar uma repartida e ter colocado um pouco no bairro, dar uma assistência para o pessoal lá também. Por isso que eu fiz o requerimento. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 06/2024, autoria do vereador José Aparecido. Requerimento número 6/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve com assento nessa Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem, perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo, requerer urgentemente reforma completa no pronto-socorro de Mirassolândia. Justificativa. Esse pedido se justifica uma vez que o prédio está muito deteriorado, encontra-se com infiltração, goteira, entre outros detalhes que carecem de manutenção. Assim sendo que o local tem regra sanitária a serem cumprida, se faz urgente uma reforma completa no pronto-socorro, para que os profissionais tenham uma boa infraestrutura e plenas condições de prestar o melhor atendimento possível ao nosso povo. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento e sem mais por momento, reitero os mais elevados votos de estima e consideração. Plenário Prefeito Walter Lima, 26 de fevereiro de 2024. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Esse requerimento aqui, esses tempos atrás, foi muitos dias eu passei pelo pronto-socorro e fui várias vezes cobrado ali, né, a gente como vereador, eu lá e as pessoas reclamando da situação que estava. Até averiguei depois, entrei na sala lá, tirei até umas fotos, fiz uns vídeos e está precário mesmo. Então, o prefeito dá uma assistência, né, porque está bem feio mesmo o pronto-socorro. Então, dá uma assistência com um ambiente mais adequado, lugar de saúde, né? Então, a população está cobrando e a prefeita ver se ela atende o nosso pedido, né? Coloque em votação. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 07/2024, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 7/2024. Senhora presidente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve com assento nesta Casa de Leis, amparada nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo que viabilize a extensão de iluminação pública no bairro Santa Alice,
colocando um ponto de luz na rua Augusto Gomes Barreto, na redondeza do número 87. Justificativa. O presente requerimento vem de encontro com um apelo comunitário, devido à circulação de grande número de pessoas. Ressalta ainda fator de segurança e maior visibilidade aos pedestres que trafegam por este bairro. Assim, pedimos aos nobres colegas vereadores a aprovação do referido requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 26 de fevereiro de 2024. Jairo Leandro Durigan, vereador. Coloca em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os vereadores, as vereadoras, ao pessoal que nos assiste no plenário e a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Eu fiz esse requerimento aqui a pedido dos moradores na redondeza do número 87 da rua Antônio Gomes Barretos, que não tem ponto de iluminação pública. Então é um direito da população, porque se paga-se a tarifa de iluminação pública, então eles têm direito a esse benefício. Eu gostaria que a prefeitura, através do órgão competente, tomasse uma providência quanto a esse requerimento. Muito obrigado. Coloca em votação. Aprovado. Recebemos nessa Casa de Leis a denúncia 01/2024, apresentada pelo cidadão Bruno Machado de Lima, requerendo a instauração do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Ronaldo de Oliveira Santos. Assim, informo que processo de investigação e apuração de responsabilidades dos vereadores será redigido pelo Decreto-Lei 201/1967. Foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de acordo com a súmula 46 do STF. Para melhor entendimento aos nobres vereadores, esclareço que hoje, após a leitura da denúncia apresentada contra o vereador Ronaldo de Oliveira Santos, será votado pelos edis o seu recebimento ou arquivamento. O pedido será acolhido pelo voto da maioria dos presentes. Se aprovado, será formada a comissão processante de inquérito, com 3 vereadores dentre os desimpedidos. Se reprovado, será arquivada a denúncia. Em cumprimento ao inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, será imprescindível a leitura da denúncia para que posteriormente não possa ser alegado nulidade. Assim, solicito que o segundo secretário faça a leitura da denúncia número 01/2024 por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Ronaldo de Oliveira Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, Carlos Murilo dos Santos. Bruno Machado de Lima, brasileiro, solteiro, portador do RG 010-007-292-57, RG número 6339332X, residente e domiciliado no sítio Onda Verde, zona rural de Mirassolândia, eleitor deste município, sob o número 060561941376, abaixo assinado. Vem com o fundamento no Decreto-Lei número 201/67, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de acordo com a súmula 46 do STF, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar. Em face do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, brasileiro, casado, servidor público municipal, com endereço na Câmara Municipal de Mirassolândia, pela prática do gravíssimo fato a seguir apresentado. Dos fatos, o vereador vulgo Johnny foi investigado pelos promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Núcleo de São José do Rio Preto, GAECO, que, após ofereceu a denúncia no processo 0027309872018
8260576, constando o seguinte: consta que, em período incerto, mas inclusive entre 8 de fevereiro de 2011 a 14 de fevereiro de 2011, Josiane Ottaviani, Márcia Michini, Youssef, Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, e terceira pessoa ainda não identificada, todo agindo em concurso entre si, com unidade de desígnios e relevância casual das condutas, frustraram e fraudaram mediante ajuste, combinação e outros expedientes, a caráter competitivo do procedimento licitatório, carta convite número 05/2011, da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, com o intuito de obter para si e para outrem vantagens decorrentes da adjudicação de objeto da licitação. Consta que, desde períodos incertos, mas inclusive no dia 6 de janeiro de 2012, por várias vezes Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, solicitou e recebeu para si, direta e indiretamente, em razão da função pública que exercia na época dos fatos, vantagens indevidas, correspondente aos recebimentos de valores diversos, inclusive cheque no valor de R$600. Consta que, em período incerto, mas inclusive entre 20 de fevereiro de 2013 e 5 de março de 2013, Josiane Ottaviani, Márcia Michini, Youssef, Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, e terceira pessoa ainda não identificada, todo agindo em concurso entre si, com unidade de desígnios e relevância casual das condutas, frustraram, fraudaram, mediante ajuste, combinação e outros expedientes a caráter competitivo do procedimento licitatório, carta convite número 03/2013, da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, com o intuito de obter para si e para outrem vantagens decorrentes de adjudicação do objeto da licitação. Consta outro sim que Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, associado a Josiane Ottaviani, Márcia Michini e Youssef, com a finalidade de fraudar licitação e receber periódicas propina. Ronaldo de Oliveira Santos é servidor público municipal efetivo na Prefeitura de Mirassolândia e também exerce o cargo de vereador, pelo mesmo o ano de 2009, para o qual foi reeleito por diversas vezes. Segundo se apurou, associação criminosa integrada por Josiane Ottaviani, Márcia Michini e Youssef, cooptando Johnny e outros servidores públicos, atuou no município de Mirassolândia, frustrando a caráter competitivo de licitação entre os anos de 2009 e 2013. Vejamos, no ano de 2008 foi realizado procedimento de carta convite visando a prestação de serviços relativo à análise de água, sem que tenha ocorrido qualquer fraude conhecida. A empresa PA Laboratórios sagrou-se vencedora. Contudo, a partir de 2009, Josiane, Márcia, Fernanda e Johnny, além de agentes públicos ainda não identificados com precisão, passaram a se ajustar com a finalidade de falsificar e simular procedimentos licitatórios visando o direcionamento dos certames seguintes para que a empresa indicada por Josiane continuasse sendo a vencedora. Desde aquele ano, 2009, Ronaldo de Oliveira Santos, conhecido popularmente por Johnny, valendo-se de sua posição de vereador e servidor público municipal, passou a procurar Josiane, solicitando e exigindo valores indevidos, sob ameaça de atuar junto ao prefeito municipal, então seu aliado político, de modo a convencê-lo a interromper a manutenção dos contratos em que a PA Laboratórios sagrava-se vencedor. Em geral, ele deslocava-se até a sede do laboratório para cobrar as propinas solicitadas, que acabavam sendo pagas por Josiane e Márcia.
Dentre outros vários pagamentos, Ronaldo teve em seu favor o depósito de um cheque no valor de R$ 600, emitido pela PA Laboratório em 6 de janeiro de 2012, a título de propina recebida, sempre mediante ameaça que poderia atuar para rescisão do contrato público vigente. Além disso, uma vez associado, Johnny, Josiane e Márcia, ainda em 2009, fraudaram a licitação modalidade carta convite número 25/2009, iniciada no dia 24 de julho de 2009, objetivando a contratação da empresa para a prestação de serviços relativo à análise de água num período de 12 meses. Nesse mesmo contexto, posteriormente, entre os dias 8 e 14 de fevereiro de 2011, Josiane, Márcia, Fernanda e Ronaldo e um advogado público já falecido, cuja identidade será confirmada no decorrer do processo, tratando-se possivelmente do ex-assessor jurídico Dr. Oswaldo Pulici, se ajustaram com a finalidade de falsificar e simular proposta no convite 05/2011, de modo a previamente determinarem os preços e abolirem o caráter competitivo da licitação, garantindo que ao final fosse a empresa indicada por Josiane a vencedora. Com efeito, no início do ano de 2011, interessando em continuar recebendo as propinas, Ronaldo orientou Josiane a procurar na prefeitura um advogado já falecido, cuja identidade será confirmada no decorrer do processo, o qual solicitou a Josiane que apresentasse 3 propostas de 3 empresas diferentes, sendo utilizados para tanto os documentos da PA Laboratório, da Automata Química e da R. Beraldi, concorrendo para as fraudes além da própria Josiane, também Fernanda e Márcia. É que os orçamentos e propostas de preços foram todos preparados e falsificados por Josiane, Márcia e Fernanda, e mediante prévio ajuste de valores, data e etc. Sendo que Josiane e Fernanda utilizaram inclusive carimbo falso das supostas empresas convidadas para utilização na licitação fraudadas e providenciaram toda a documentação necessária para instruir as habilitações a pedido e mando de Josiane. Foram utilizadas, portanto, o documento da PA Laboratório, da Automata Química e R. Beraldi, concorrendo para as fraudes, além da própria Josiane, também Fernanda e Márcia. De fato, para consumar o delito, Josiane, Márcia e Fernanda providenciaram assinaturas de retirada de edital e proposta de preço, todas falsas e simuladas. A proposta, recibo, convite e demais documentos da R. Beraldi são falsos, pois providenciados por Josiane Octaviani, como era de conhecimento de todos os demais envolvidos. Já as propostas, recibo e documentos da PA Laboratório e Automata Química foram simulados, visto que Josiane e Márcia, respectivamente, os subscreveram em prévio conluio. Assim, seguindo os planos que traçaram, a licitação carta convite número 05/2011 foi aberta no dia 8 de fevereiro de 2011 e rapidamente encerrada, uma vez que no dia 14 de fevereiro o contrato já estava devidamente formalizado e assinado pelas partes. Tudo em perfeito alinhamento para seguirem com o intento de fraudar a licitação. Não houve publicação digital do convite número 05/2011 na imprensa oficial, apenas tendo sido publicada a homologação adjudicação em jornal local. E como era esperado, ao final do procedimento licitatório, convite número 05/2011, sagrou-se vencedora a empresa PA Laboratórios. 2 anos depois, o esquema se repetiu. Foi apurado que, em data não especificada
e em circunstâncias ainda incertas, mas ao mesmo menos entre os dias 20 de fevereiro e 5 de março de 2013, Josiane, Márcia, Fernanda e Ronaldo, com o mesmo intuito, cooptaram um servidor público que também não foi identificado, mas então responsável pelas licitações, de modo que se ajustaram com a finalidade de falsificar, simular propostas no convite número 03/2013. Previamente determinados os preços e abolindo o caráter competitivo daquela licitação, garantindo que, ao final, fosse a empresa indicada por Josiane a vencedora. No tocante, o convite número 03/2013, definiram-se as 3 empresas convidadas, todas indicadas por Josiane e Márcia, que inclusive ficaram responsáveis para receber tais convites em nome de todas elas. Foram novamente utilizados, portanto, os documentos da PA Laboratório, Automata Química e da R. Beraldi, concorrendo para as fraudes, além da própria Josiane, também Fernanda e Márcia, e novamente foram empregados propostas e documentos falsos, em nome de R. Beraldi, e proposta documentos simulados da PA Laboratório e Automata Química, visto que são representantes Josiane e Márcia, estavam previamente ajustados para definição de preços e etc. Além disso, de retirada de convite em nome da Automata Química e o CF Análise, folha 12 daquele certame, e também a proposta de folhas 18, foram subscritos por Josiane, mediante a posição de falsa assinatura, como que se fosse de Márcia, o que era inclusive conhecimento desta última. Assim, prosseguindo no intento fraudulento, a licitação carta-convite 03/2013 foi aberta no dia 20 de fevereiro de 2013 e rapidamente encerrada, uma vez que no dia 5 de março de 2013 o contrato já estava devidamente formalizado e assinado pelas partes. Tudo em perfeito alinhamento para seguirem com o intento de fraudar a licitação. Igualmente, não houve publicação do edital convite número 03/2013 na imprensa oficial, tendo sido apenas publicada a homologação, adjudicação em jornal local, o que evitou que terceiros tivessem conhecimento da suposta licitação a tempo de participarem do certame. E, ao final do procedimento licitatório convite número 03/2013, sagrou-se vencedora a empresa PA Laboratório. Nessa esteira está claro que não houve competição em nenhuma das licitações que as empresas acima mencionaram participaram em conjunto, não podendo se olvidar do caráter fraudulento das licitações, uma vez que os documentos e proposta das empresas licitantes foram forjados e previamente preparados por Josiane, Márcia e Fernanda, em conluio com o servidor não identificado e Johnny, somente com a finalidade de que o número mínimo de integrantes de carta-convite fosse respeitado. Tudo não passou de um mero jogo de encenação. Nunca houve qualquer procedimento licitatório idôneo, e muito menos competição, uma vez que tudo já estava previamente montado, forjado, ajustado entre os denunciados. Ademais, ao se manter por tempo ciente dos fatos ilícitos cometidos na licitação de Mirassolândia e inclusive atuando em conjunto com Josiane e Márcia por anos a fio, conclui-se que Johnny e a elas estava associado para a prática de tais crimes, sendo que os respectivos contratos firmados foram executados e pagos, em nítido prejuízo ao erário. Pedidos e requerimentos. Todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia a Vossa Excelência,
Josiano Taviani, Márcia Mizrini Youssef, com incursos no artigo 90 da Lei 8666/93, combinado com o artigo 29 do Código Penal, por 2 vezes, na forma do artigo 69 da Lei Penal, concurso material de delito, e Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, com incurso no artigo 317 do Código Penal, por várias vezes, artigo 288 do Código Penal e artigo 90 da Lei 8.666/93, combinado com o artigo 29 do Código Penal, por 2 vezes, todos em conjunto na forma do artigo 69 da Lei Penal, concurso material de delito. Júlio Antônio Sabótica Fernandes, 10º Promotor de Justiça São José do Rio Preto. Após dos deslindes processual, o vereador Johnny foi condenado pelo seguinte: condenar o réu Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 2 anos, 8 meses, 20 dias de detenção, também em regime semiaberto, e 30 dias multa, com valor unitário no mínimo legal, com determinação de perda de cargo público e eventual mandato eletivo, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme exposto no incurso por 2 vezes no artigo 90 da Lei 8.666 de 93, combinado com o artigo 29 do Penal, na forma do artigo 71, por diversas vezes no artigo 317 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, ambos em concurso material de crimes, e por absolvê-lo da imputação do artigo 288 do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso 7 do Código Penal. O vereador foi condenado por 6 anos e 7 meses e 10 dias, em regime semiaberto, sendo ato contrário à dignidade de vereador, pois nenhum edil que ocupa uma cadeira na Casa de Lei pode aceitar uma sentença criminal por apropriar de dinheiro público, como ficou provado o cheque na conta do vereador, a confissão da Josiane, assim que nenhum outro vereador possa ser igualado ao condenado. A Câmara merece fazer justiça e caçar Johnny por falta de decoro parlamentar. Do decoro parlamentar. A condenação do vereador Ronaldo de Oliveira Santos revela uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, como estabelece o Decreto-Lei 201/67, em consonância com o regimento interno. O jurista Sampaio Dória definiu o decoro com dignidade específica, o respeito do homem digno à posição que ocupa, às funções que exerça, ao meio onde se ache e decência no comportamento pessoal. Ou seja, é um atributo inerente à atividade parlamentar, é uma obrigação primeira, um dever-se dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade de lhes representar. É seguido com retidão determinados preceitos éticos, a fim de manter incolume a conduta e imagem do parlamento. Para o jurista Miguel Reale, na sua obra Decoro Parlamentar e Cassação de Mandato Eletivo, página 90, o decoro parlamentar assim se define. Abre aspas. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar, de conformidade com as responsabilidades da função que exerce, perante a sociedade e ao Estado, fecha aspas. Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado também na palavra de Reale como
No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez e etc., e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de formas inconvenientes. Isto é, os parlamentares devem manter dentro e fora do parlamento lisura em sua conduta, não podendo expor o parlamento ao ridículo, ao escárnio ou execração pública. Deve exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir a lei e o Estado de Direito. Assim, a conduta que afeta a dignidade e a respeitabilidade do parlamento é reconhecível, segundo a opinião geral, é afrontosa ao decoro parlamentar, exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incolume de dúvidas que o representado feriu a honorabilidade da Câmara dos Vereadores, cabendo responder por infração de quebra de decoro parlamentar, conforme expõe o artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei número 201/67. Artigo 4º. São infrações políticos-administrativas do prefeito municipal sujeito a julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação de mandato. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A Lei Orgânica do Município, no artigo 15, inciso 2, expõe, artigo 15, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Assim, esse é o conjunto de atividades que o parlamentar é obrigado a ter na condução do seu mandato eletivo, na atividade de representar o povo de Mirassolândia. Nessa adispação é patente a competência desta Câmara Municipal. Eis que houve condenação criminal contra o vereador. Mais de 6 anos em regime inicial semiaberto, estando aguardando o julgamento de segundo grau. A ética, o decoro são atribuídos inerente à atividade parlamentar, independente de condenação criminal. Trata-se, inclusive, de obrigação, de um dever de obediência aos princípios da administração pública, constante no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e a quebra do decoro parlamentar, mais que uma infração funcional, é uma afronta ao princípio da moralidade pública. Desse modo, para que a presente representação prossiga no seu trâmite pré-estabelecido, necessária a recebimento da representação. Pedidos. Ante o exposto, pede e requer, seja a presente denúncia ser recebida pelo presidente da Câmara Municipal, devendo ser lida a denúncia à primeira sessão ordinária e colocada em votação pelos vereadores para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, nos termos do decreto 201/67. Havendo recebimento pelo voto da maioria dos representantes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos. Porém, requer reconhecimento, impedimento do vereador José Carlos da Cruz de compor a comissão processante, porque foi testemunha de defesa do denunciado no processo crime 002730087-2018-826-0576, que originou a condenação criminal e resulta na presente denúncia.
A comissão processante deverá ser sorteada obedecendo à proporcionalidade de cada partido ou bloco parlamentar que compõe a Câmara Municipal, dividindo seu número de vereadores 9 pelo número de 3 vagas. O coeficiente de proporcionalidade, neste caso, é de 3. Então, divide o número de vereadores de cada bancada. Pelo coeficiente de proporcionalidade, devemos reconhecer que o PSDB não atinge o coeficiente, pois possui apenas 2 vereadores. O partido de maior representação deverá ficar com 2 vagas, e a última ficará destinada segundo o partido que atinge o coeficiente. A notificação do representado nesta Casa Legislativa para que responda, se lhe aprouver, a presente representação no prazo regimental. A determinação do afastamento do vereador Ronaldo de Oliveira Santos de suas funções enquanto tramitar a presente representação. Observar que o prazo é decadencial, portanto fatal e improrrogável. Por tal motivo, deverá tramitar durante o recesso parlamentar. Requer-se a produção de prova por todos os meios admitidos, requerendo que cópia integral do processo digital número 002730987-2018-826-0576 possa integrar esta denúncia, bem como delação da Josiane Ottaviani, a Márcia Misrini, servindo todas como já comprovada a culpa do denunciado perante a Justiça de primeiro grau, dispensando assim realização de audiências, exceto para a oitiva do representante das testemunhas arrolada por ele, cabendo este apresentar independentemente de intimação. E, ao final, requer a cassação do Ronaldo de Oliveira Santos, vulgo Johnny, com medida de justiça e dignidade desse Poder Legislativo de Mirassolândia. Termos em que pede o deferimento. Mirassolândia, 8 de dezembro de 2023. Bruno Machado de Lima, RG 63-293-332, dígito X. CPF 010-007-292, dígito 57. Título de eleitor número 060561941376. Agora passaremos a votação para o recebimento ou não da denúncia. Assim, quem estiver de acordo com a instauração de comissão especial de inquérito para apurar eventual infração de quebra de decoro parlamentar do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Presidente, eu queria só uma informação do presidente, se for capaz. Que lei que me impede de eu participar do sorteio? O presidente pode me responder? O vereador, nós não chegamos nessa parte, mas aqui no decreto-lei, porque tá constando ela vai aqui, chegar. né? Isso, mas aqui vai chegar e a gente vai. Vamos primeiro ver se vai acolher ou não, porque se não acolher, a gente nem entra nesse debate. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Beleza. É, 4 votos favoráveis, 4 contrários. Dessa forma, a presidência tem que se manifestar. Então, eu voto pelo acolhimento da denúncia, até porque o vereador terá o direito garantido de defesa, né? Vamos lá. Diante do recebimento da denúncia, iremos proceder à formação da comissão processante da investigação nos termos do artigo 5º, inciso 2º, e artigo 7º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, devendo assegurar a proporcionalidade de representação partidária, conforme o parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal. Considerando que a Câmara Legislativa é formada por 9 vereadores, sendo 4 representantes do Partido União Brasil, 3 do PL, inclusive o denunciado, e 2 do PSDB.
Considerando que o vereador José Carlos da Cruz foi arrolado e inquirido como testemunha de defesa do denunciado pelo processo crime no qual foi condenado, inclusive sendo citado no seu depoimento na sentença condenatória. Este vereador está impedido de compor a comissão. Considerando que, para a proporcionalidade partidária, é necessário realizar a conta aritmética, devendo assim expor. A Câmara é composta por 9 vereadores e a comissão é integrada por 3 membros. Desta forma, o coeficiente partidário deverá ser 3 vereadores por 1 membro. Assim, o Partido União Brasil, que possui 4 vereadores, tem como coeficiente 1,3 de membros, sendo necessário fazer o sorteio entre os vereadores Regina Aparecida da Silva Costa, Claudenir Tonjani e José Aparecido Mendes Ramos, enquanto o partido PL, que possui 3 vereadores, tem como coeficiente 1 membro, sendo que o vereador José Carlos da Cruz é impedido e Ronaldo de Oliveira Costa é o denunciado, restando desimpedido somente o vereador João Batista, que tem como dever funcional integrar a comissão processante de inquérito. Já o partido PSDB pôs apenas 2 vereadores e não atinge o coeficiente, desta forma não integra a comissão. Assim, convido a senhora Renata Brigatti Lavarce e o senhor Jairo Leandro Durigan para acompanhar o sorteio para a formação da comissão processante de inquérito. As células serão exibidas com os nomes dos vereadores desimpedidos e dobrada para a mesma forma, em seguida depositada na urna, sendo após a retirada, uma por uma na composição dos membros da comissão processante. Convido o vereador José Carlos da Cruz para realizar o sorteio dos 2 membros, sendo que João Batista já integra, por ser o único desimpedido do partido. Foram sorteados. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Questão de ordem. Eu gostaria de participar, com o meu nome sem crua, uma vez que no artigo 5º do artigo 201, inciso 1º, não consta impedimento, consta do denunciante, eu não sou denunciante. Então, eu gostaria de participar. Se caso não participar, eu vou empreitar novamente com mandado de segurança e novamente eu vou derrubar. É o artigo 58, nobre. Aqui eu estou citando o artigo 5º. Eu estou citando o artigo 5º, inciso 1º do decreto 201. Gostaria de participar baseado nesse artigo. Não, eu estou falando com o presidente. Eu quero a resposta do presidente. Não. O vereador, só um minuto, pessoal. O vereador, aqui é de uma forma jurídica, né, e sem precedentes na casa, então a gente precisa... Sei, sim, não tem precedente. Entendeu? Correto. Né, Vereador, você deseja... Eu desejo. Então, tá bom. Então, vocês vão falar para o juiz por que eu não posso participar. Tá ok. Pela ordem, presidente, a pergunta que eu fiz naquela hora, qual o artigo, qual a lei que me impede? Porque eu fui citado pelo GAECO, eu não fui testemunha dele. Quem me intimou foi o GAECO para depor. Então, eu quero que o presidente, se tiver como me responder, por favor, doutor presidente, pode, senão me responde nos autos depois. O José Carlos da Cruz, agora cabe essa pergunta e cabe a resposta. Como o senhor foi testemunha do processo de defesa, na verdade, você foi de defesa, intimado pelo GAECO, mas você foi testemunha de defesa. Então, você está comprometido com essa situação. Não, eu fui para esclarecer, porque na época... Não, você foi arrolado pela defesa. Não foi pela... O GAECO, quando intimou, quem fazia parte das licitações era eu que formava o processo, tinha o presidente, os relatores, os outros, né? Foi o Odécio, foi lá o Fábio. Sim. Em 2013, o inclusive, Fábio nós assistimos. Mas quem fez era o Fábio, que em 2013 era o Fábio que era responsável pelas licitações, eu não fazia mais parte. Mas mesmo assim foi a defesa que arrolou a testemunha. É o seguinte, nós vamos seguir com a comissão... Pela ordem, senhor presidente, eu posso só falar uma coisinha? Deixa eu só concluir, só um negocinho, por favor, Renata. Nós vamos seguir, se o vereador achar lesado, que nem o vereador lá, pode ingressar na justiça, que a justiça determinar a gente vai fazer. Eu também aqui não quero fazer nada de errado, prejudicar ninguém, entendeu? Então a gente está fazendo o que manda a lei, a gente estudou sobre isso, inclusive foi corrigido algumas coisas que aconteceu, e a gente não quer prejudicar ninguém, que a gente quer fazer o certo e o correto. Pode falar, vereador. Só para deixar constado na ata, por favor,
Eu gostaria de perguntar para o senhor que no decreto 201, em qual lugar que fala sobre a questão partidária, que o meu partido não pode participar. Só um momentinho, deixa eu terminar aqui, depois o senhor responde de uma vez, por favor. Gostaria de deixasse claro e que constasse na ata o meu questionamento. Ô, vereadora, na verdade, quem determinou isso para a gente foi até a juíza do antiga comissão, que é por proporcionalidade de partido, inclusive que o PSDB, na verdade, não tinha nem número de vereadores. Então, a gente, estudando sobre o assunto, que a gente seguiu o nosso regimento interno, realmente chegou lá, mudaram, né? Não, porque assim, na decisão judicial, se não me falha a memória, a juíza ordenou que fizesse o sorteio. Ela não designou nada para falar sobre partido, sobre nada. Então, quer dizer, se eu fosse um partido solitário, eu não tenho voz para nada aqui na Câmara. Eu não posso participar de nada, é isso? Vereadora, para nós aqui, não sei se o teu documento é igual ao nosso, mas para nós aqui é partidário, é coeficiente partidário para poder participar, é a representatividade da Câmara. Só para constar, né, para a gente poder recorrer, porque é um absurdo isso aí. Aqui tudo vai constar em ata, vocês vão ter direito, sempre foi constado, nunca foi tirado nada, tá bom? Inclusive o diretor da Câmara que faz a ata, que ele tem mais 30 anos de casa, uma pessoa séria, pode ficar tranquilo. Com toda certeza que ele é sério, ele sim é sério. Entendeu? Muito obrigado. Artigo 58, parágrafo 1º da Constituição, na constituição das mesas de cada comissão é assegurada quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Eu perguntei sobre o 201, né? Onde o senhor estava embasado. Está na Constituição Federal, vereadora. Tá, pelo 201. Isso. Obrigado pela resposta. Por nada, que isso. Tá. Vamos ao sorteio, né? Pode fazer o sorteio aqui, os que não estão incluídos para fazer, por favor. Você pode dobrar, por favor, e colocar na urna os 3 vereadores do União Brasil. Tendo em vista que o vereador João Aparecido, já é composto pela comissão. Então, sorteados foram a Regina e o vereador Claudenir Tonzani, tendo em vista que o vereador João Batista já foi convocado. Na presença do denunciado Ronaldo de Oliveira Santos, que acompanha todos os atos, determina a suspensão de 3 minutos para os membros da comissão se reunirem e decidirem qual a função de cada um. Então, a sessão está suspensa por 3 minutos.
Com o retorno e na presença de todos os vereadores, comunico que a comissão processante de inquérito será composta pelo relatora Regina, presidente João Batista e membro o Claudenir Tonzani. Então encaminha a denúncia para a comissão processante de inquérito e terá o prazo de 5 dias para tomar as primeiras providências. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Foi falado, né, que vocês fizeram o sorteio, as coisas em cima do que a juíza determinou, né? Mas já veio escrito na denúncia, né, como tinha que ser feito. Fica estranho como o denunciante também teve acesso a isso, só para relatar, né? Ô vereador, é um ponto que eu dou razão para o senhor. Eu também tive essa impressão e eu também vi que, entendeu? É um ponto que o senhor tem razão e eu também vi isso aqui agora. Tá? Mas eu também não posso fazer nada, né? Só para registrar que é estranho. Eu né? observei isso também quando foi lida a denúncia. Nada mais havendo a tratar, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa noite à mesa diretora, aos vereadores, às vereadoras, ao pessoal que está no plenário, a Maria, o Ricardo, o Zé, companheiro nosso de longa data, ao pessoal do som, a todos os funcionários da casa. Hoje eu venho aqui para um momento muito especial para falar de um aparelho de raio-x que nós, vereadores, Claudenir Tonzani, presidente Murilo, Regina, Zé Aparecido e eu, em setembro nós procuramos o deputado Dr. Valdomiro Lopes, onde prontamente nos atendeu em seu gabinete e disponibilizou uma verba de R$220 mil para a aquisição de um aparelho de raio-x para o nosso centro de saúde. Aparelho esse que vai ser muito útil para a nossa população, que o pronto-socorro não tem esse aparelho, então vai ser de muito bom uso para a população de Mirassolândia. E saber que nós, vereadores, a gente está sempre trabalhando em benefício da população. E também gostaria de abordar outro assunto hoje, sobre o que está acontecendo em Mirassolândia, principalmente com os nossos amigos motoristas. O senhor Gilson, marido da prefeita, recebe gratificação, hora extra de 50%, 100%, e tem vários motoristas que ocupam a mesma função, não tem esse direito. Então eu gostaria de mostrar a minha indignação para esse momento. E também gostaria de falar para a excelentíssima prefeita, para que olhe melhor o nosso funcionalismo. Eles que tocam o município, não é prefeito que toca, não é vereador. Quem toca o município é o funcionalismo. Eles que dão a vida pela nossa cidade. Eles estão ali todo dia, de sol a sol. Então eu gostaria que ela olhasse, do mesmo jeito que olhou para ajeitar o salário do marido dela, que ajeite dos outros funcionários também. Que dinheiro sempre tem. Dinheiro, a hora de fazer evento, sempre aparece dinheiro. Então, vereadores, a gente tinha que olhar melhor isso aí. Eu acho que a gente tinha que abrir o olho, porque o funcionalismo não está aguentando mais. Ganha-se muito pouco, entra ano, sai ano, não faz uma reestruturação. Hoje o salário mínimo subiu. Eu creio que tem muitos que devem estar ganhando igual ou menor que um salário mínimo. Então, pessoal, vamos olhar mais para esse funcionalismo. É uma bandeira que eu sempre levanto. E eu sempre falo aqui, o meu
cunho não é político, eu penso no funcionalismo de Mirassolândia. É por isso que eu fui eleito pelo povo, para trabalhar pelos funcionários e pelos cidadãos de Mirassolândia. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, a todos que nos assistem. Eu gostaria aqui só de complementar, né, a fala do nobre vereador, que o aparelho de raio-x, ele também é mérito da Marta, né, Hort e do Jair, porque foi através deles que o doutor Valdomiro forneceu o aparelho de raio-x para Mirassolândia, como todos foram até lá através deles. Então, não fica aqui registrado, em nome da população, o nosso muito obrigado a Marta e o Jair também. Senhor presidente, eu não citei o nome da Marta e do Jair, porque eu só citei o nome dos vereadores. No momento oportuno, eles vão sair na foto junto com nós. Eu peço para que o... Não é foto não, vereador, foi só um reconhecimento mesmo, viu? Porque vocês chegaram lá através deles, né? Então, assim, nada contra, eu já falei aqui várias vezes, que tudo que vem para o município é louvável, entendeu? Então, tipo assim, é só reconhecimento mesmo, nada contra não, pelo amor de Deus. Não se doa, não. Então, eu peço para que o vice-presidente José Aparecido ocupe a presidência para mim, que eu possa usar a tribuna, por favor. Bom, boa noite aos novos vereadores, ao pessoal de casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, YouTube, todo mundo que se faz presente aqui. Como a vereadora Renata disse, né, o nosso amigo Jair, nossa amiga Marta, com certeza, parceiros nossos aí, eles abriram o caminho para nós lá no gabinete do Valdomiro Lopes, e foi um trabalho árduo, um trabalho dos vereadores, se deslocou aqui de Mirassolândia para ir para São Paulo, e a gente sabe, todo mundo aqui viaja, todo mundo tem suas lideranças e sabe que não é fácil. Mas, que nem eu digo, gente, a política, ninguém faz nada sozinho. O cara que falar que faz alguma coisa sozinho é mentira. Nem o prefeito, nem o vice-prefeito, nem o vereador, ninguém. Então eu acho que quando tem um benefício desse para o município, todo mundo ganha. O mérito é de todo mundo, né, vereador? Na verdade, o senhor já agradeceu ele lá atrás quando, né? Pode ser que às vezes você estava focado em outra coisa, mas a gente sabe, o Jair e a Marta sabem o carinho que esse grupo tem com ele e a gratidão que a gente tem por ele, tá bom? Quero também parabenizar aqui o meu pai, Antônio Carlos dos Santos, que fez 60 anos ontem, já ocupou uma cadeira nessa casa, junto com o vereador José Carlos da Cruz, há 20 anos atrás. Então eu queria parabenizar ele. É um homem sério, honesto, que eu tenho o maior orgulho de ser filho do Antônio Carlos dos Santos. Parabéns, meu pai. E dizer também um fato que aconteceu semana passada, né, sobre o processo seletivo aqui em Mirassolândia, do qual esse vereador aqui preocupado com os munícipes, que os munícipes entrou em contato comigo a respeito que não estava conseguindo fazer as suas inscrições. Eu prontamente liguei para o pessoal da empresa, liguei para o vice-prefeito para colher informações e vim de segunda-feira até na quarta, quinta-feira, explicando publicamente através das redes sociais a situação, né? E em nenhum momento eu quis criticar ou fazer alguma coisa incitando picuinha, como foi dito aí, né? Mas infelizmente, né, uma fala da nossa ilustríssima prefeita, do qual eu tenho um respeito muito grande, no sábado, falou que esse vereador estava querendo causar problema e tal. Não, prefeita, esse vereador aqui tem um trabalho sério, um trabalho com os pés no chão. A gente está aqui por conta da população, eu tenho que prestar conta para a população, entendeu? O meu compromisso sempre foi com a população de Mirassolândia, e eu não vou parar até meu último dia aqui nessa Câmara Municipal. Em nenhum momento eu quis criticar, eu quis prejudicar o andamento das coisas, eu quis fazer o meu trabalho da publicidade. Realmente, naquele momento eu achei mesmo que faltou um pouco mais de organização, de orientação, mas eu não digo que foi culpa exclusivamente da prefeita, ela tem uma cidade para cuidar, mas ela tem lá seus subordinados que poderia ter visto isso aí
e ter atendido isso com o melhor carinho lá, entendeu? Mas eu não quis incitar ninguém contra ninguém, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa do bem, se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho, né? Inclusive, ela falou lá que eu poderia ter ligado para ela. Mas, prefeita, eu liguei, quando esse projeto chegou aqui na casa, com um pedido de extraordinária com urgência, eu liguei para você, prefeita, liguei 3, 4 vezes, mas a senhora não me atendeu e não me retornou. Por isso que eu achei melhor ligar para o vice-prefeito e ele me atendeu e eu tirei as minhas dúvidas com ele. Só foi por isso que eu não liguei para a prefeita, tá? Mas eu procurei sim, procurei a empresa, procurei o vice-prefeito que estava no município, né? E também procurei a prefeita no momento, só que infelizmente ela não pôde me atender e não me retornou. É só isso que eu queria deixar registrado, porque a gente não está aqui para brincar. A gente faz um trabalho sério. Aqui ninguém vem aqui para brincar, para ficar com palhaçada aqui, entendeu? E todo mundo me conhece, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Nada mais, encerra a presente sessão e uma boa noite a todos.